Olá, faz tempo que eu não volto por aqui, né? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a minha carreira aqui em Nova York. Eu já tinha feito outros vídeos sobre como eu vim parar aqui. Para quem ainda não viu, volta aqui no YouTube. Eu conto desde como eu vim para Nova York da primeira vez até quando me casei. E agora eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal, sobre meu trabalho, sobre meus filhos e a parte mais introspectiva de se morar em Nova York. Bom, mas para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Paty, também conhecida como newyorkina, faço roteiros personalizados e faço um walking tour no Brooklyn também, aqui em Nova York. E tem o meu Instagram, que é o newyorkina, então segue lá e veja as dicas do que está acontecendo em Nova York. Eu também tenho um outro serviço que eu criei durante a pandemia, que é o Me Conecta, que é uma empresa que dá auxílio para o pessoal vender pelo Instagram, uma empresa de marketing digital. Eu ensino vocês a usarem o Instagram e é muito interessante, então também siga lá o Me Conecta. Durante a pandemia, eu resolvi vir aqui no YouTube para contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Muita gente me pergunta sobre a minha vida, então eu resolvi fazer uma compilação aqui de vídeos onde eu posso aqui sentar no meu sofá. Antes eu fazia em outro lugar, mas agora eu estou fazendo no sofá, na minha sala, e vou estar conversando aqui com vocês e contando para vocês meus pensamentos e experiências que eu tive por aqui. E a experiência que eu quero contar hoje, então, é sobre trabalho em Nova York. E a minha carreira profissional começou depois que eu casei, né? Depois que você casa, você tem o teu green card e você pode, então, optar pelo trabalho que você quer fazer, né? Você pode ter um emprego, você pode ser contratada por alguém. E eu digo que é muito difícil você estar morando num país onde você não tem a permissão para trabalhar. Esse é um problema sério que muitos imigrantes têm e a vinda do Green Card é uma carta de alforria, né? É uma carta de liberdade. É onde se abrem as possibilidades para você poder exercer a tua profissão livremente. Eu sou formada em administração de empresas e o meu primeiro emprego, assim que eu recebi o meu green card, foi trabalhar por uma empresa da família do meu marido, tá? Por eu ser uma pessoa de confiança e eu ter formação em administração de empresas, eu estava administrando uma empresa onde o dono da empresa, ele também tem outras várias empresas e ele não morava em Nova York. Então ele precisava de alguém que ele pudesse confiar. Então eu era o braço direito, digamos assim, dele nessa empresa em particular. E por mais que seja um trabalho que eu gostava de fazer, eu sempre gostei de fazer trabalho administrativo, eu gostava de preencher fichas, né? Muito engraçado. E era uma coisa que eu já tinha experiência trabalhando com meu pai, e ele também pagava muito bem, então isso era um grande motivador para mim. Eu precisava daquele dinheiro para poder pagar minhas contas de aluguel, para viver, de comida e tal. Eu pagava um preço muito alto por esse trabalho, porque eu sofria abuso verbal. Quando eu fui contratada para esse trabalho, a minha função era administrar aquela empresa, mas sem poder ter fala, sem poder pensar, sem poder tomar decisões. Todas as decisões que eu tinha que tomar, eu precisava de autorização. Então, imagina você estar controlando uma empresa, administrando uma empresa, você precisa comprar uma caneta, e para comprar uma caneta você precisava da autorização do dono da empresa, que estava numa outra zona de horário. Então tinha vezes que eu tinha que tomar decisões, eu não podia tomar decisões, eu estava com as mãos atadas porque eu não podia tomar qualquer decisão naquela empresa. Chegou a um ponto que todo dia eu chegava em casa chorando, frustrada. Teve um dia que eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão de última hora, uma decisão pequena, mas mesmo assim isso irritou muito o meu chefe. E era todos os dias que eu recebia ligações com berros no meu ouvido. Berros. Nunca existia um elogio, eram sempre berros, eram sempre abusos emocionais. E nesse dia que eu tive que tomar essa decisão, eu escutei dele que eu fui contratada não para tomar decisões, mas para ser o robô dele, para fazer tudo o que ele mandava. Então, basicamente, ele me falou: eu não te pago para pensar. Quando ele disse isso, eu não te pago para pensar, e isso foi há quase 20 anos atrás, essa frase ficou martelando na minha cabeça. Eu pensei, não importa quanto dinheiro que eu estou recebendo, quanto que eu gosto desse trabalho, eu não
posso mais aceitar esse tipo de abuso. Eu não posso mais ficar com ansiedade toda vez que o telefone tocava no meu escritório. Eu não posso mais chegar em casa chorando, sofrendo, com ódio, com raiva e frustrada. Então, a partir desse dia, eu comecei a procurar por um outro trabalho em que eu pudesse ser mais feliz. Eu não consegui um trabalho que me pagasse o mesmo que ele. Ele me pagava muito bem e o salário era uma das motivações que estava me prendendo naquele trabalho. Mas eu estava muito infeliz. E eu decidi trabalhar, então, em outro lugar, ganhando muito menos, pertinho da minha casa e fazendo um trabalho que eu não tivesse que me estressar muito. Eu trabalhei numa empresa online que vendia eletrônicos, que hoje, né, muito interessante que hoje com a pandemia é algo que muitas empresas tiveram que se adaptar e trabalhar dessa maneira. Mas eu trabalhei então para essa empresa e eu fazia atendimento telefônico, eu pegava os pedidos online e fazia as faturas. Era um trabalho meio braçal, meio mecânico, mas que era um trabalho que eu terminava de trabalhar, chegava em casa e não tinha que ficar pensando nos problemas ou mais nada disso. Eu estava casada, eu queria chegar em casa tranquila, num horário bom, cozinhar a janta do meu marido e não ter que ficar pensando muito em trabalho. Porém, esse trabalho ele não era um trabalho ideal. Aqui nos Estados Unidos a gente não tem leis trabalhistas que nem a gente tem no Brasil. Então a gente não tem muito essa coisa de férias, a gente não tem horário de almoço. No primeiro trabalho que eu tive, eu tinha essa pressão emocional, mas pelo menos eu tinha horário de almoço. Meu chefe falava, você tem que tirar uma hora para almoçar. Então eu estava em Manhattan, eu ia para um restaurante, eu ia almoçar, era muito gostoso. Nesse novo trabalho, que era no Brooklyn, era num lugar que não tinha nem janelas e não tinha horário de almoço. Então eu perguntei, bom, gente, eu tô indo almoçar agora. E meu chefe falou, não, você não vai sair para almoçar. Você traz o teu almoço de casa, ou você pede delivery e você come aqui na frente do computador. Esse tipo de trabalho exacerbado, de trabalhar das 9 às 5, sem parar, sem descansar, mudou a minha maneira de trabalhar de uma maneira tóxica. Eu passei a virar uma workaholic sem impor limites para mim. Que até no passado eu notei que eu estava ainda exercendo esse tipo de comportamento tóxico. Eu virei uma workaholic sem hora para parar. Tinha muitos dias que eu trabalhava sem almoçar. Além desse problema com as leis trabalhistas, eu tive um outro problema. Eu engravidei e eu tenho o costume de não falar, de não revelar a minha gravidez nos primeiros 3 meses. Portanto, eu não falei para o meu chefe que eu estava grávida, mas eu tinha que sair às vezes para ir no médico. E toda vez que eu tinha que pedir para ir no médico, ele me dava problemas. Ele falava, pô, você vai pro médico agora? Ai, de novo você tem que ir pro médico? Então, ele começou a se irritar com o fato de que eu tinha que tirar algum tempo para ir no médico. Até que eu comecei a notar que eu tava manchando. Para quem é mulher sabe que isso aqui é uma bandeirinha vermelha na gravidez. Se você começa a estar manchando quando você está grávida, isso é um sinal de alerta. E eu ignorei esse sinal de alerta porque eu fiquei com receio de pedir pro meu chefe para ir pro médico mais uma vez. Um dia eu estava fazendo compras no mercado, fui pegar um melão que era meio pesadinho e eu senti que eu estava sangrando. Eu voltei para casa e de fato eu estava sangrando. Fui pro médico e descobri que eu tinha perdido o bebê. Mais tarde eu descobri que eu perdi o bebê por má formação do feto, então era o meu corpo que estava rejeitando mesmo o bebê. Mas ao mesmo tempo meu médico falou, Patrícia, a partir do momento que você estava manchando, você tinha que me avisar, porque você tinha que ficar de cama. Depois disso, eu tomei a decisão de que a próxima vez que eu engravidasse, que eu ia pedir as contas. Demorou mais de 1 ano para eu engravidar de novo e, de fato, quando eu engravidei, eu pedi as minhas contas.
Eu fiquei tão traumatizada pela estrutura de trabalho daqui de Nova York, da inflexibilidade dos meus chefes e da maneira de pensar, que eu tive muito receio de voltar para o mercado de trabalho depois da maternidade. Por essa razão, eu fiquei 10 anos sem trabalhar depois que eu tive os meus filhos. Mas eu estava muito insatisfeita e depois de 10 anos eu realmente queria voltar para o mercado de trabalho. Mas eu não queria voltar a trabalhar para alguém. Porque eu não queria passar por uma situação que se eu tivesse que buscar as crianças na escola por algum motivo, ou se eles estivessem doentes, eu tivesse que ter vergonha de pedir para o meu chefe um dia de folga para poder estar cuidando dos meus filhos. E eu vivendo em um país onde eu não tinha uma rede de apoio, eu não tinha minha família por perto, eu não tinha quem cuidasse dos meus filhos, trabalhar para os outros não era uma opção para mim. Eu precisava achar um trabalho em que eu pudesse ser a dona do meu próprio negócio, ser a empresária. E nisso que surgiu o Nhourquina. Mas eu vou contar sobre o Nhourquina depois. Eu não vou pular nada a parte da maternidade, que vai ser meu próximo vídeo aqui no YouTube. Enquanto isso, me acompanha no Nhourquina e também me acompanha no Me Conecta e a gente se vê numa próxima. Tchau!